A venda de informações pessoais, como endereço residencial, telefone, documentos e outros dados, é necessária autorização da pessoa. Caso contrário, é considerado um crime virtual. Alguns sites estão sendo investigados por comercializar esses dados para empresas. Imagina receber um telefonema de um estranho que liga para te oferecer um serviço qualquer e durante a conversa você percebe que a pessoa do outro lado da linha sabe várias informações particulares a seu respeito. Pois é, isso é mais comum do que parece. Estou recebendo constantemente. Às vezes dado informando que eu tenho conta bancária no Itaú, no Bradesco, para mim abrir o link, aí eu acabo não abrindo porque eu sei que eu não tenho conta nesses bancos, né? A gente se sente que é vulnerável, né? A gente sabe que é um ato ilícito, mas infelizmente você não pode fazer nada a respeito, porque você não vai saber a origem, quem vendeu, por que vendeu, então é complicado. Infelizmente você só descarta a ligação e fica por isso mesmo. Contribuir para o vazamento de informações privadas sem autorização configura crime cibernético. Recentemente, o Ministério Público Federal aceitou denúncia contra um site chamado Cartório Virtual por comercializar dados como cópias de contas telefônicas, lista de bens e até conversas mantidas pelo WhatsApp. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o site cobrava R$ 298 por busca de imóveis por nome e CPF. Conversas via WhatsApp chegavam a custar R$ 4.000. O acesso aos serviços era inclusive divulgado nas redes sociais. Para combater esse tipo de problema, foi aprovado no ano passado pelo Congresso Nacional a Lei 12.965, conhecida como Marco Civil da Internet. Primeiramente, o consentimento do usuário, do titular dos dados, no caso do usuário da internet. Em segundo momento, é necessário que haja uma transparência nessa relação, ou seja, que essa empresa ou essa pessoa física ou jurídica que pretenda utilizar aqueles dados, ela tem necessariamente de informar a finalidade, para que eu quero aqueles dados e, claro, sempre que for transferir esses dados para alguém, essa transferência, essa intenção de transferência tem que estar também muito bem detalhada e informada de forma clara, destacada para o usuário da internet. Uma vez que se constate a violação desses direitos, essas cláusulas contratuais, os termos de uso que estão disponíveis no site, eles são automaticamente considerados nulos. E o usuário da internet, o cidadão titular dos dados, tem todo o direito de recorrer à justiça para conseguir a remoção do seu conteúdo, dos seus dados pessoais daquele site. Crimes virtuais como vazamento de dados podem configurar vários crimes, entre eles violação de correspondência, pena de 1 a 6 meses de prisão, violação de comunicação telefônica, 1 a 3 anos. Interceptação telefônica não autorizada, pena de 2 a 4 anos. Sigilo funcional, 6 meses a 2 anos. Violação de segredo profissional, 3 meses a 1 ano. Invasão de dispositivo informática, também de 3 meses a 1 ano. E os crimes com penas maiores são corrupção e peculato. Para cada um, cabe reclusão de 2 a 12 anos de prisão. Além disso, ainda cabe punição na esfera administrativa, quando é confirmada a participação de servidores públicos no vazamento dos dados. Entre essas consequências, você tem suspensão de direitos políticos, você tem possibilidade de contratar com o poder público, você tem uma série, você tem multa correspondente a salário do servidor público que tenha praticado aquele ato de improbidade. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Humberto Valim, especialista em direito empresarial e do consumidor. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Bom, essa venda, começando primeiro, uma empresa tem direito de pedir aí os dados do consumidor para efetuar uma venda, enfim. Mas a venda desses dados do consumidor, seja ela de que forma for, é proibida, é ilegal. Absolutamente ilegal. O consumidor, ao dar o seu dado para uma empresa, ele está relacionando com aquela empresa. Essa empresa não tem o direito, é abusivo essa empresa repassar, compartilhar qualquer dado dado por esse consumidor. De onde saem esses dados? É possível comprovar a origem deles? Sim, esses dados saem dos bancos de dados, muitas vezes restritos, eles são disponibilizados no mercado, são dados sigilosos, muitas vezes obtidos de maneira ilegal e vendido também de forma ilegal. Quem divulga, né, um site, por exemplo, que divulga
esses dados? E quem vende para esse site as informações? Os dois podem ser punidos? Que crime eles incorrem? Veja bem, tanto quem vende essa informação sigilosa, restrita, como quem compra, comete sim um ilícito. Comete um ilícito penal, é possível até de detenção de 2 anos, e a base é a violação do princípio da intimidade, do sigilo e da boa-fé comercial. Eu entrego meus dados para uma empresa, eu quero que aquela empresa use exclusivamente estes dados. De hipótese alguma, deve repassar para terceiros. A gente está falando de iniciativa privada, empresas, por exemplo, onde a gente vai comprar, fazer uma compra, que a gente fornece os dados. E se tratando do ambiente público, de um órgão público que detém também todas essas informações a respeito de todo cidadão brasileiro. Também pode sair daí essa informação vazar de alguma forma, e a gente ouviu falar de peculato. É esse o crime cometido, por exemplo? Perfeito. Envolvendo o funcionário público, ele comete este crime e, veja bem, independente se público ou privado, disponibilizar uma informação sigilosa de um consumidor é ilegal. E o consumidor deve fiscalizar esses fatos. Como se produz uma prova nesse caso, já que o ambiente da internet, onde geralmente se vaza essas informações, é um ambiente complicado, mesmo com o marco civil da internet? É possível se identificar a origem? É possível produzir a prova? Sim, a recomendação é: o consumidor tomou ciência que o seu nome e os seus dados estão sendo comercializados, procure o Ministério Público. Através de uma ação pública é possível, através da inversão do ônus da prova, ou seja, quem tem que provar que aquela informação que a empresa disponibiliza é lícita, não é o consumidor, a empresa. A empresa vai ter que comprovar se ela tem uma cópia de um documento, uma autorização, cópia da identidade, do CPF do consumidor, que autoriza ela a divulgar. Caso ela não consiga provar a origem dessa informação, está caracterizado aí, sim, o uso indevido, ilegal e abusivo dessa informação. Muita gente, quem está em casa, tem os dados aí divulgados, não sabe muito bem como procurar, quem procurar, onde recorrer, né? O senhor disse aí do Ministério Público, mas existem outras formas, tipo o PROCON pode ajudar o consumidor, se ele teve os dados dele lançados aí na internet por uma empresa, por exemplo, onde ele comprou alguma coisa? A Defensoria Pública também? O normal, o mais efetivo, é este consumidor informar o Ministério Público. Por quê? Ele não estaria atuando só em nome daquele consumidor, mas de toda aquela comunidade, daquela cidade, daquela base de dados. Nada impede também o consumidor de registrar uma reclamação junto ao PROCON, junto à Defensoria, aí seria uma ação individual, mas o ideal é ele comunicar ao Ministério Público que determinada empresa está fazendo uso do seu nome e certamente de milhares de outros consumidores. Tá ótimo, doutor. A gente tem ainda algumas perguntas a serem feitas a esse respeito. Só peço um minutinho para o senhor, a gente vai para o intervalo, já volta. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Humberto Valim, especialista em direito empresarial e do consumidor, que hoje conversa com a gente a respeito desses sites que divulgam na internet os dados dos consumidores, das pessoas em geral, né, doutor? Quem se sente invadido pelo dado ter vazado aí na internet? Tem alguns sites até que colocam o nome dos vizinhos e dão o endereço da pessoa. Faz o que num primeiro momento? Veja bem, esse consumidor que se sentiu ofendido deve formalizar isso ao Ministério Público. Como a internet é muito rápida, se ele quiser uma prova efetiva, ele pode ir a um cartório comum e registrar aquela página, naquele instante que ele viu, como verdadeira. Este documento faz prova, sim, de que aquela empresa utilizou os dados deste consumidor. Basta agora ajuizar uma ação, e ela normalmente é pública, contra essa empresa, que ela deverá ressarcir em valores altos. Algumas empresas estão sendo condenadas a pagarem 100, 200, 300 mil reais de danos, não ao consumidor, mas ao sistema de defesa do consumidor. Uma multa para inibir essa prática abusiva. Doutor, ir à delegacia, registrar um boletim de ocorrência, também pode ajudar aí nessa hora? Veja bem, tudo que for para formalizar este fato é bem-vindo. Atualmente não se precisa ir a uma delegacia. Através de uma delegacia virtual, pela internet, ele registra esta ocorrência, colocando o nome do site, os detalhes divulgados indevidamente. Por quê? O direito à privacidade é garantido pela Constituição e a ofensa a este direito tem que ser punida e coibida. Recentemente a gente teve vários casos aí de sites que entram no ar, divulgam os dados, a justiça é acionada de alguma forma e
determina que esse site saia do ar. Esse site sai do ar, outros entram e assumem este papel, fazem a mesma divulgação, o que é irregular. Como o senhor já bem disse, o consumidor tem que ficar atento e denunciar sempre que vê isso na internet? Sim, é dever do consumidor ser o fiscal. Uma vez constatado essa divulgação indevida, denuncie, reclame, faça valer o seu direito. Não é possível o nosso país, com a maturidade que ele já se encontra, que o desrespeito a princípios constitucional da liberdade, da transparência e principalmente do sigilo seja infringido por essas empresas. Consumidor, denuncie, denuncie, denuncie. Não desista. Tá ótimo, muito obrigada pela participação do senhor. Eu conversei aqui com Humberto Valim, que é especialista em direito empresarial e do consumidor a respeito desse vazamento de dados na internet. Obrigada pela participação. Obrigado. Até uma próxima.